Opa, opa, olha a gente de volta. Valeu, grande Gabriel. Um abraço, boa aula, meu querido. E aí, vocês pegaram a ideia? Então, eu vou olhar para o ângulo, e eu vou ter que verificar a necessidade de substituir aquele seno do ângulo por 1 ou daquele seno do ângulo por -1. Isso quando nós queremos achar o maior valor possível e o menor valor possível da função, ou seja, do y. Quando eu quero achar o maior valor possível que eu posso ter para um x, ou o menor valor possível que eu posso ter para um x, a gente vai olhar só para o ângulo, só para aquela parte que está dentro do parêntese. Então, entenda, para não confundir, para a gente deixar uma coisa bem prática para vocês. Ou a pergunta vai ser para o y, nesse caso, eu vou ter que pegar toda aquela expressão lá que eu dei o destaque em amarelo com marca-texto, que é o seno daquele ângulo, não importa o tamanho da expressão que está dentro do parêntese. Então, ou eu vou pegar aquela expressão, vou substituir por 1, ou vou substituir por -1. Tá, até aí tudo bem, tranquilo. Ou a pergunta vai estar direcionada para o valor do x, naquele caso lá do tempo. Então, se a pergunta estiver direcionada para o x, você vai analisar só para aquela expressão que está dentro do parêntese lá. Aquela expressão, toda aquela expressão é o meu arco, é o meu ângulo. E você vai lá, será que esse ângulo ele vai valer o 90? Será que esse ângulo vai valer o 270? 90 graus, professor, é para quando o seno dá 1. 270 graus quando o meu seno dá -1. Aí você só vai lá, olhar a questão, verificar se ele está pedindo o maior ou o menor valor possível para o teu x. Mas te preocupa não, vou trazer outras questões hoje ainda, tá bom? Dessa parte para você não se confundir. O que ficou faltando a gente aprofundar um pouquinho? Análise e interpretação gráfica. Na realidade, eu já te dou o gráfico, e a partir do gráfico dessa função trigonométrica, a gente conseguir extrair domínio, imagem, período, a gente conseguir reconhecer aqueles parâmetros, aquelas letrinhas lá, o Azinho, o Bzinho, não é isso? O Azinho, o Bzinho, o M e o Q lá, professor. Para quê? Para estar fazendo a composição. Deixa eu ver aqui, a Marivânia colocou para mim 0. Não entendi. Esse 0 aí de que seria, Marivânia? De que seria? Coloca direitinho para mim estar tirando aí, no caso, a sua dúvida. Olha só. Nessa parte agora que eu vou colocar para vocês, eu tenho aqui um gráfico. Eu tenho aqui um gráfico, professor. E eu quero que vocês, a partir da imagem, a partir da análise desse gráfico, vocês consigam dizer para mim quais daquelas funções que estão ali do lado, professor, representa corretamente esse gráfico. O que eu bato o olho ali, o que eu devo observar nesse gráfico? Primeiro, de cara, você tem como olhar para o gráfico e identificar quem que é o domínio, quem que é a imagem, quem que é o período. E isso me ajuda justamente naquela composição. Eu também posso observar de cara se esse gráfico, professor, ele ascende ou ele descende, se ele sobe ou se ele desce. Ali eu já estou analisando, professor, mas eu já tenho quase que certeza que o gráfico que representa aquela função é o gráfico de uma função seno, professor. Porque ele está passando pelo 0, está subindo, professor. Então vamos lá. O que eu devo olhar para me conseguir chegar naquelas alternativas? Olha, quase sempre você consegue chegar no resultado por eliminação. Olha o que eu te aconselho a achar primeiro. Eu te aconselho a achar o valor do m, do parâmetro. Eu sei que a função que nós estamos analisando aqui é uma função seno, professor. É aquela que nós escrevemos, y é igual a mais b vezes o seno de mx mais q. Onde eu quero que você tente achar este mzinho logo. O parâmetro m me ajuda a achar o quê? O parâmetro m me ajuda a achar o período, professor. Como é que eu faço para achar o período de uma função? Tem a fórmula. O período é 2π sobre o módulo de m. Então, e como é que eu acho o período num gráfico? Deixa eu ampliar aqui o gráfico para a gente estar trabalhando isso. Gente, eu pensei que eu tivesse colocado. O período é sempre a distância entre duas cristas superiores
ou duas cristas inferiores. Tipo, eu posso dizer que a distância entre essas duas cristas aqui, ó, essa distância é o período. É uma possibilidade. Eu posso dizer para você que a distância entre duas cristas inferiores é o período. Eu também posso estar achando esse período simplesmente, preste atenção, pegando um ponto deste gráfico, ou seja, da onda, que também pertence ao eixo X. Como assim, professor? Olha só. Eu posso pegar este ponto aqui, ó. Está na onda e pertence ao eixo X. O que seria o período? O período seria a projeção desse gráfico sobre o eixo X quando você percorre, quando você vai ao máximo, você vai até o mínimo e retorna para o eixo X. Ou seja, essa distância aqui, ó, que eu estou dando destaque, representa o nosso período. Essa distância representa, sai do zero e vai até o π, professor. Quem é o período desta função? Professor, o período desta função corresponde a exatamente π. Esse é o período da minha função. Ó, peguei um ponto do eixo X, que tocava na onda, tocava no gráfico, tá bom? Eu fui até o máximo. Eu fui até o mínimo. E retornei até o ponto X. Do zero até aquele ponto, o professor corresponde a exatamente um deslocamento de π. Até aí, tudo bem? Prof, até aqui tudo bem. Então, vamos ver no seguinte. Se eu sei que o período, professor, ele vale π. E eu sei que para calcular o período eu tenho uma fórmula. O período, a fórmula era 2π sobre o módulo de m. Eu posso dizer que esse 2π sobre o módulo de m deu π. Vou resolver essa questão, vou cortar esse π com esse π, fazer produto dos meios pelos extremos. Nós vamos encontrar que o valor do nosso m vale exatamente 2. Deixa eu voltar lá nas alternativas. Olha, de todas essas alternativas, quais delas o m vale 2? A gente já achou a resposta. Quais das alternativas o meu m vale 2? Lembrando que a função é y é igual a mais b vezes o m, vezes o seno de mx mais q. Deixa eu só trocar a cor da caneta. Y é igual a mais b vezes o seno de mx mais o q. Então, professor, quem é o meu m? Que nós acabamos de encontrar, o m é 2. Na letra A, o m é 1. Na letra B, o m é 1/2. Na letra C, o m é 1. Na letra D, o m é 2. Professor, a alternativa correta é a letra D de dado, porque é a única que o valor do meu m, professor, que é o valorzinho que acompanha o x, acabei de encontrar aqui. O meu m, professor, vale exatamente 2. Caso eu não tivesse chegado na alternativa correta, eu iria precisar analisar a imagem desta função, a imagem que esse gráfico me representa aqui. Como é que eu acho a imagem? É só você analisar o ponto mais alto atingido e o ponto mais baixo atingido. O ponto mais alto atingido por esse gráfico, professor, aqui, ó, foi o 2. O ponto mais baixo, professor, atingido por esse gráfico foi o -2. Então, esse gráfico, ele tem imagem dentro do intervalo de -2 a 2. Está aqui a minha imagem. E o que é que eu vou fazer com essa imagem? A imagem vai me ajudar a achar o A e o B a partir de um pequeno sistema. Como assim, professor? Eu já sei, nessa questão, que a imagem, professor, é o intervalo de -2 a 2. Eu aprendi, professor, que numa função seno, a imagem ela é obtida
a partir dos meus parâmetros A e B e A menos B. Então, olhando aqui, eu posso dizer para você que o A menos B dá menos 2 e o A mais B dá exatamente 2, aqueles meus parâmetros da função. E vou resolver. Ah, agora que eu entendi, Marivânia, que você colocou para mim as extremidades. Isso. Valores máximos e mínimos para seno e cosseno, os valores que vocês estão colocando para mim. Entendi. Prof, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Entendi agora, Marivânia. Entendi. Olha só. Prof, ali o senhor vai aplicar o método da adição ou o método da substituição, né? Aqui, professor, dá para aplicar o método da adição rapidinho. Ó. Corta esse B com esse B. 2A é igual a 0. A vai ser 0 dividido por 2. A vai valer exatamente 0, professor. Falta o B. Substitui em qualquer uma das duas. Eu tenho que A mais B vale 2. Então, vai ficar 0 mais B é igual a 2. Professor, o B vai dar exatamente 2. Como a minha função é y igual a mais b vezes o seno de mx mais q, professor, eu não tive, o gráfico estava passando pelo zero, o qzinho vai ser 0. Isso, Marivânia, entendi. Justamente. Aí teria que tentar com côngruo. Côngruo do 90. Lá, que no caso eu testei o 5π sobre 2, tá bom? Vamos ver aqui. Marivânia, depois clica lá no teu YouTube, clica lá no ao vivo, Marivânia, para atualizar. Clica lá no ao vivozinho para atualizar, tá bom? O seu retorno da explicação. Vamos ver aqui. Prof, vai ficar y é igual, o A, professor, vai ser 0, mais o B, que é 2, vezes o seno. O M deu 2x mais... Então, a nossa função vai ser y igual a 2 seno de 2x, alternativa correta, letra D de dado. De boa? Vou colocar outras aqui. Professor, aqui nós temos outra função. Já eu coloco outro gráfico para vocês. Estou vendo outra função trigonométrica. E eu já olho assim, eita, professor, deve ser muito complicado essa parte aqui. Por quê, professor? Tem muita letra, tem muito número? Não, gente. Eu já vi aqui que ele está perguntando algumas coisas aqui para a gente que eu só dependo daquela fundamentação base. Lê comigo que você vai perceber. Ele diz aqui, na cidade de Recife, mesmo que muito discretamente, devido à pequena latitude em que nos encontramos, percebemos que, no verão, o dia se estende um pouco mais em relação à noite, e no inverno esse fenômeno se inverte. Já em outros lugares do nosso planeta, devido às grandes latitudes, essa variação se dá de forma mais acentuada, muito mais acentuada. É no caso de Ankara, acho que é isso mesmo, na Turquia, onde a duração da luz solar, L, em horas, no dia D do ano, após 21 de março, é dado por esta função. Olha só. Quem é quem aqui na minha expressão? Estou vendo aqui uma função seno, não é? Aqui, ele diz para mim, professor, que esse LD, professor, é a duração da luz, professor. Está aqui, ó. É a duração da luz. É a duração da luz em horas. No dia D, professor. Esse aqui é o dia do mês. Esse aqui é o meu dia do mês, professor. Tipo assim, após 21 de março, ou seja, 21 de março em diante, ele disse que calcula a duração da luz solar. Ele quer saber, determine em horas, tá bom? Respectivamente, a máxima e a mínima duração solar. Professor, ele quer que o senhor encontre esse LD. Ele quer só que você encontre o LD. Aí a pessoa, pai, eu não sei nem para onde é que eu faço aqui, ó.
É o mesmo assunto, Marivânia. É o mesmo assunto. Lá na física, Marivânia, a distância entre as duas cristas, lá o professor de física colocou para você que lá é o comprimento da onda, não é isso? E tem até uma formulazinha lá, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade, não é isso? Dessa onda eletromagnética, ou qualquer que seja uma onda, é o comprimento de onda vezes a frequência. Aqui, você pode utilizar aquela fórmula de física? Pode. Como também você pode se utilizar do mesmo que nós estamos apresentando para resolver as questões de física. Trata-se do mesmo conteúdo. Prof, então aqui, na nossa situação, o meu trabalho é achar o maior valor possível que eu tenho para aquele LD lá, professor. Ele quer saber o valor máximo que ele pode ter e ele quer saber o valor mínimo. Ou seja, isso aqui é o Y, professor. É o Y. Para a gente achar o maior e o menor valor possível para o Y, eu vou olhar para esse ângulo aqui, ó. Para essa expressão. Aí a pessoa diz, professor, deve ser muito difícil fazer essa conta. Não, gente. Toda vez que ele quiser o máximo ou o mínimo para o Y, o teu trabalho é pegar essa parte que eu acabei de dar o destaque e substituir por 1 ou por menos 1. Por 1 ou por menos 1, desde que você encontre o valor máximo e o mínimo. Então, se você ficar na dúvida, professor, olhe, deixa eu ver se eu coloquei a expressão aqui novamente. Deixa eu escrever ela novamente, ficou LD é igual a 12 mais 2,8. Dois π sobre 365. Vezes D menos 80. Aí a pessoa vê uma expressão dessa. Pai do céu, o que é que eu vou fazer aqui, gente? O teu seno do ângulo é essa parte aqui, ó, que eu vou circular agora. Tu só vai precisar saber que isso aqui, ó, isso aqui é o seno de um ângulo. Isso aqui é o seno de um ângulo. Eu não faço a menor ideia de quem seja o ângulo, mas eu sei que o maior valor possível que isso aqui pode dar, professor, o maior valor possível que isso aqui pode dar é 1. O menor valor possível que isso aqui pode dar é menos 1. Então, professor, ele quer saber quando essa quantidade LD aqui vai dar o maior resultado possível. Cara, eu vou substituir menos 1. Então, o maior resultado possível para o LD é aquele que vai ficar 12 mais 2,8 vezes 1. O teu trabalho é esse, gente. Substituir toda aquela expressão que eu tenho lá do seno por 1 ou por menos 1. De modo a atender a pergunta que ele está fazendo para você. Se ele quer a pergunta para o máximo, se ele quer a pergunta para o mínimo. Ah, professor, eu acho que eu entendi. Então, o senhor pegou toda aquela expressão e colocou no lugar dela 1? Isso mesmo. Aí você vai fazer a conta. O maior valor que eu posso ter aqui para a duração da luz, 12 mais 2,8 vezes 1 dá 2,8. Continua dando 2,8. Agora é só somar. 12 mais 2,8 vai dar 14,8. E a menor quantidade, professor, a menor quantidade de luz, menor duração na realidade. Cara, você vai fazer a mesma coisa. A duração vai ser 12 mais 2,8 vezes... Então, o teu trabalho vai ter hora que você vai pegar o ângulo, o seno do ângulo lá, substituir por 1, vai ter hora que tu substitui por menos 1. Só isso. Nesse caso agora, eu substituí
por menos 1, para encontrar o menor valor possível para o y. Então, aqui vai ficar 12, faz jogo de sinal, 2,8 vezes menos 1 dá menos 2,8. A menor duração da luz solar aqui vai dar 9,2, eu acho que é isso, 9, é isso mesmo, 9,2. Se eu for buscar a alternativa, ele pediu a mínima e a máxima, ou foi a máxima e a mínima? Ele pediu a máxima e a mínima, que deu 14,8 e 9,2. 14,8 e 9,2. Alternativa correta, letra B de bola. Ele queria lá a maior quantidade de luz, não é isso? Que essa função poderia gerar para mim. Então, a quantidade de luz aqui, esse cara aqui, ó, é o y. Toda vez que a pergunta for para o y, calcula o maior valor possível que aquele y pode dar. Calcula o menor valor possível que aquele y pode dar. Gente, quando a pergunta for para o y, é só você substituir a expressão inteira que eu acabei de circular por 1 ou por menos 1. Meu trabalho é só esse. Professor, eu me atrapalho. Qual dos dois eu devo substituir? Eu substituo por 1 ou por menos 1? Porque tem hora que se eu substituir o 1, dá o mínimo. Tem hora que se eu substituir o menos 1, dá o máximo por conta das operações e jogos de sinais que eu vou desenvolver nesta função. Tá na dúvida? Faz as duas contas. Mesmo que ele só tenha pedido para você o máximo ou o mínimo. Se você fizer as duas contas, com certeza você vai chegar no resultado correto. Tudo bem? Prof, resolvida mais uma questão. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui de gráfico, professor. Ainda não é a de gráfico, mas eu acho que vocês conseguem fazer sozinhos. Será que não? Essa daqui é uma de valor numérico. Valor numérico? Valor numérico. Eu vou ter que pegar um valor de x e substituir na função, ou vou ter que pegar um valor de y e substituir na minha função. Quer ver? Ele disse para mim, em muitas cidades, os poluentes emitidos em excesso pelos veículos causam graves problemas a toda a população. Durante o inverno, a poluição demora mais para se dissipar na atmosfera, favorecendo o surgimento de doenças respiratórias. Supondo que a função, estou vendo ali a função, nx, é igual, deixa eu até anotar ela maior aqui para vocês. A função que ele me deu ali foi a função nx é igual 180 menos 54 vezes o cosseno de π sobre 6, que multiplica x menos 1. Essa aqui é a minha função que ele me deu. Representa o número de pessoas com doenças respiratórias registrado em um centro de saúde. Ó, esse cara aqui, ó, é o meu y. Ele representa o número de pessoas com doenças respiratórias. Representa o número de pessoas com doenças respiratórias. E ele disse continuando com x igual a 1, correspondente ao mês de janeiro, x igual a 2, representando o mês de fevereiro e assim sucessivamente. Então, aqui ele está dizendo para mim que o x representa para a gente o mês, professor. O x representa para a gente o mês. Então, só são as duas possíveis perguntas. Ele pode perguntar para você achar o número de pessoas com problemas respiratórios, ou ele pode perguntar para você achar o mês onde eu tive uma maior quantidade de pessoas com doenças respiratórias, e aí vai. Entendeu? Então, o que é que ele coloca para mim aqui? Professor,
Se 2π é 90, não. O 2π é 360, Marivânia. O π, um πzinho é 180. 2π seria 360 graus. 90 graus é π sobre 2. Π dividido por 2. Tá bom? Prof, ele quer saber, nesse caso ele fez as perguntas, ele quer a soma do número de pessoas com doenças respiratórias registrados nos meses de janeiro, ó. Janeiro, março, maio, julho. Ele quer que a gente some todas as pessoas que estavam com problemas respiratórios em janeiro, março, maio e junho. Ou seja, ele me deu, professor, os meses, né, professor? Aí ele diz para mim, mês de janeiro é mês 1. Então, se eu quiser achar a quantidade de pessoas com problemas respiratórios em janeiro, eu vou ter que considerar que o valor do meu X é 1. Se eu quiser achar a quantidade de pessoas que está com problemas respiratórios no mês de março, eu vou ter que considerar que o X é 3. 3 é mês de março. Se eu quiser achar a quantidade de pessoas que estão com problemas respiratórios no mês de maio é mês 5. Então, eu vou ter que colocar no lugar do X o 5 e fazer a minha conta. E em julho? Julho é mês 7. Então, professor, vão ser 1, 2, 3, 4 contas. O senhor vai ter que fazer uma conta para achar a quantidade de pessoas no mês de janeiro, uma conta para achar a quantidade de pessoas com problemas respiratórios em março, em maio e em julho. Professor, então vamos lá. Na nossa situação de uma por uma, não é? 180, vamos lá. Mês de janeiro, professor. Mês de janeiro aqui. Deixa eu anotar a expressão primeiro. Lá era NX 180. 180 menos 54 cosseno de π sobre 6x menos 1. Pronto. Então, vamos lá. Quando ele pede para mim que ache a quantidade de pessoas com problemas respiratórios em cada mês, o mês de janeiro, professor, corresponde ao mês 1, não é isso? Ou seja, o X é 1, professor. Então, a gente vai ter o número de pessoas com problemas respiratórios no mês 1. Quando o X for 1, que é mês de janeiro. Só conta mesmo. Vou colocar 1 aqui. Vou colocar 1 aqui, gente. E vou fazer a minha conta. Vai ficar 180. Professor, esse aqui é aquele de máximo e de mínimo? Não. Não é de máximo e de mínimo, não. Vai ficar 180 menos 54 cosseno de π sobre 6 vezes 1 menos 1. Eu vou fazer a minha conta. Em janeiro, 180 menos 54 vezes o cosseno de π sobre 6 vezes 0, professor. Aí vai ficar, no mês de janeiro, 180 menos 54 vezes π sobre 6 vezes 0 vai dar cosseno de 0. Professor, eu lembro que o cosseno de 0 dá exatamente 1, professor. Então, o número de pessoas infectadas, ou infectadas, na realidade, com problemas respiratórios, vai ser 180 menos 54 vezes 1. O número de pessoas com problemas respiratórios vai ser 180 menos 54. O número de pessoas com problemas respiratórios em janeiro. Estou fazendo só a conta de janeiro. Tá bom? A questão de valor numérico. Então, aqui, professor, isso, Marivânia, só substituir. No lugar do X1, no caso, o outro era março, né? Aí 3 e aí vai. Cada um dos meses
para a gente achar quantas pessoas com problemas respiratórios estavam em cada um dos meses. 180 menos 54 vai dar 130. Professor, no mês de janeiro, nós temos exatamente 126 pessoas com problemas respiratórios. No mês de janeiro, nós temos 126 pessoas com problemas respiratórios. Eu tinha que saber que o cosseno de zero dá exatamente 1. Professor, aí agora eu vou fazer para o mês de março, não era o outro mês aqui, eu fiz o mês de janeiro, agora. Aí vou ter que fazer uma conta para o mês de março. O mês de março é considerado mês 3, não é isso? Então vamos fazer para o mês de março. Professor, no mês de março, a gente tem que o valor do X é 3. Então vai ficar o número de pessoas infectadas no mês 3, que é o mês de março que ele pediu, vai ser 180 menos 54 vezes o cosseno de π sobre 6 vezes o x, que no caso vai ser 3 menos 1. Não é isso? Vamos fazer a conta. Vai ficar o número de pessoas infectadas no mês de março, vai ser 180 menos 54 vezes o cosseno de π sobre 6 vezes 3 menos 1, 2. Posso simplificar esse 2 com esse 6. Vai sobrar 3 aqui, professor. Então, no mês de março, vai ser 180 menos 54 vezes o cosseno de π sobre 3. Foi o que sobrou. Depois que a gente fez a conta ali, ó, simplifiquei o 2 com o 6, vai sobrar π sobre 3. Aí eu tenho que calcular aqui, professor, o cosseno de π sobre 3 está em radiano. É a mesma coisa que o cosseno de 180 por 3, é a mesma coisa que o cosseno de 60 graus, e o cosseno de 60 graus dá 1/2 ou 0,5. Então, no mês de março, nós vamos ter 180 menos 54 vezes o cosseno do valor que é 1/2. Simplificando 54 com 2, vai sobrar 27. No mês de março, nós vamos ter 180 menos 27. No mês de março, 180 menos 27 dá 153 pessoas com problemas respiratórios. Certinho aí? Certinho? Esse daqui, Marivânia, que a gente está fazendo, não é o máximo nem o mínimo. Entendeu? Não é o máximo e o mínimo. A expressão inteira a gente só vai considerar 1 e menos 1 se a pergunta fosse: calcula para mim a quantidade, ou seja, calcula para mim o mês em que temos a maior quantidade de pessoas com problemas respiratórios. Aí sim, aí eu iria substituir toda aquela expressão por 1 ou por menos 1. Essa daqui, ele me pediu os meses em particular. Ele pediu que eu achasse a quantidade de pessoas infectadas no mês de janeiro, aí eu coloquei no lugar do X1. No mês de março, eu estou colocando aqui no lugar do X, eu estou colocando 3 e estou fazendo a conta. Aí tem o outro mês lá. Depois do mês de março, ele pediu que você calculasse no mês de maio, professor. Já calculei. Quantidade de pessoas com problemas respiratórios em janeiro deu 126 pessoas. Calculei a quantidade de pessoas com problemas respiratórios no mês de março, professor, deu 153 pessoas. Agora eu vou calcular a quantidade de pessoas com problemas respiratórios no mês de maio. Mês de maio é mês 5. Então vai ficar quanto, professor? Vai ficar o número de pessoas infectadas no mês 5, infectadas, eu quero falar infectadas, com problemas respiratórios, vai ser 180 menos 54 vezes o cosseno
de π sobre 6 vezes 5 menos 1. É isso mesmo a expressão? Isso, que é x menos 1. 5 menos 1. Aí eu vou ter que resolver essa conta. Vai ficar número de pessoas com problemas respiratórios em maio. Vai ser 180 menos 54 vezes o cosseno de π sobre 6 vezes 4. Vou simplificar esse com esse. Vai dar 2. Aqui sobra 2, aqui sobra 3. Então, a gente vai ter número de pessoas com problemas respiratórios em maio. 180 menos 54 vezes o cosseno de 2π sobre 3, professor. Foi o que sobrou. Aí eu tenho que calcular. O cosseno de 2π sobre 3 dá quanto, professor? Para me substituir ali. Deixa eu ver se eu ainda tem um espaçozinho. Ainda faltou, foi espaço. Professor, o π é 180. Vai ser 2 vezes 180 dá 360. 360 por 3 dá 120. Professor, isso aqui é a mesma coisa que o cosseno de 120 graus. Eu sei que o cosseno de 120 graus, ele é simétrico do 60. Vai ser menos o cosseno de... que vai dar menos 1 sobre 2. E ainda está faltando um meizinho aí. Meu diretor, faça uma gentileza para mim, Renan. Coloca para mim mais um slide em branco. Eu pensei que era só 2 dessas contas. Foram 4. São 4 dessas contas lá. Cheguei lá no cosseno. Cheguei no cosseno menos 1/2. Vou substituir. Essa questão aqui é uma questão de valor numérico. O meu trabalho ali é estar substituindo, reconhecendo o cosseno do ângulo que está resultando lá após a substituição do valor do x, desenvolvendo, realizando as operações básicas lá e dá super certo. Prof, lá ficou cosseno do ângulo lá, ó, ficou menos o cosseno de 60, né? Dá menos 1/2. Então vai ficar em maio, vai ser 180 menos 54 vezes o cosseno que deu menos 1/2. Em maio, vai ser 180. Aqui sobra 27. Jogo de sinal, mais 27. Número de pessoas com problemas respiratórios em maio foi de 207 pessoas. Só está faltando um mês para a gente calcular. Só está faltando um mês. Está faltando nós calcularmos para o mês de julho, professor, que é mês 7. Está faltando o mês de julho. Aí ele mandou a gente somar para ver quantas pessoas deu ao todo, juntando quem estava com problema respiratório em janeiro, março, maio e julho. Questão grande, difícil não, mas grande eu concordo que seja assim. Professor, no mês de julho, que é o que está faltando, o meu X é 7, professor. Número de pessoas com problemas respiratórios no mês 7 vai ser 180 menos 54 vezes o cosseno de π sobre 6 vezes o X, que é 7 agora, menos 1. Conta, conta, conta. Professor, o número de pessoas no mês 7, 180 menos 54 vezes o cosseno. Professor, vai ficar... Se eu fizer essa continha aqui, vou até fazer logo ela aqui, separado. Aqui vai ficar cosseno de π sobre 6 vezes 6. Não é isso? Corta esse 6 com esse 6. Vai dar cosseno de π, que é a mesma coisa que o cosseno de 180 graus. Ou seja, professor, o cosseno aqui vai dar exatamente menos 1. O cosseno de 180 dá menos 1. Então, a gente vai ter que em julho, 180 menos com menos mais. Em julho, 180 mais 54 vai dar
234 pessoas. Prof, total de pessoas infectadas, só quero falar infectadas, com problemas respiratórios. Em janeiro, professor, deu 126. Vou botar aqui, professor, vai ser 126 de janeiro, mais... janeiro deu 126, está aqui. Em março, professor, deu 153. Mais em março 153, em maio deu 207 pessoas, tá aqui. E professor, em julho, acabamos de encontrar, deu 234 pessoas. Professor, vai dar um total de quantas pessoas com problemas respiratórios? Professor, se eu somar isso aqui, 126 mais 153. Deixa eu pegar aqui a calculadora para ser mais rápido. A gente passar para outra questão. 126 mais 153 mais 207 mais 234. Professor, deu um total de 720 pessoas. 720 pessoas infectadas, professor. Alternativa correta, ó. Letra B, professor, B de bola. Ou seja, se eu juntar o total de pessoas infectadas em janeiro, março, maio e julho, deu um total de 720 pessoas. Qual foi o meu trabalho aqui? Pegar lá onde tem o X ali, ó, que está com destaque em amarelo, substituir. Para achar mês de janeiro, eu botei um 1 ali, aí ficou 1 menos 1, 0, e eu resolvi a conta. Tá aí, professor. Deu 126 pessoas. Coloquei lá no lugar do X o 3, professor. Fiz a minha conta, encontrei que em março tinham 153 pessoas, tá bom, com problemas respiratórios. Em maio, substituí no lugar do X o 5, que foi assim que ele pediu. Entendeu? Prof, a gente vai ter exatamente em maio o total de 207 pessoas. E, professor, em julho, que é mês 7, coloquei o 7 no lugar do X, encontramos 234 pessoas. Só ajeitar esse. Agora sim. Certinho? De boa? Conta, foi muita conta aqui, concordo com vocês. Essa aqui teve conta pra caramba. Questão de gráfico. Será que vocês já conseguem fazer? O que é que eu devo observar? Primeira coisa que eu devo observar quando ele quer que eu faça a composição. Quando ele quer que eu encontre a lei de formação. Professor, a primeira coisa aqui é você tentar verificar se a função é seno ou é cosseno. A minha função, não sei se você está percebendo, ela está saindo do zero e está subindo. Ela está saindo do zero e está subindo, professor. Ali está representando para mim a primeira volta, ou pelo menos está representando uma volta no sentido, professor, negativo. Uma volta no sentido negativo. Então, peraí, professor. Nessa daqui, a primeira coisa que a gente tenta achar é o período. Não é isso? A primeira coisa que nós tentamos achar é o período. Para quê? Para a gente eliminar. Eu já sei que não pode ser a letra A, nem a letra D, nem a letra E. Por quê, professor? Porque trata-se de funções cossenos. Eu já estou visualizando ali que a função que eu tenho é uma função seno. Será? Deixa eu ver aqui, professor. Porque se eu tiver... Ah, mas ela é inversa. Ela é inversa. Porque a gente tem ali que o seno de 90 deu 0. Não, professor. A função ali ela vai ser função cosseno. É inversa, professor. É uma função inversa. Igual aquelas outras que nós trabalhamos. Acho que está com 2 semanas, que eu apresentei alguns gráficos de funções inversas. Trouxe até uma questãozinha do Enem. Quem estava presente deve estar lembrando o que eu estou falando. Nessa nossa situação, eu já posso dizer que o ponto mais alto e o mais baixo, ó, só para a gente ver por eliminação também, foi o 1
e o menos 1. Olhando para esse gráfico, eu já posso dizer que a imagem desse gráfico tem o menor valor possível no menos 1 e o maior valor possível no 1. Aqui, ó, o ponto mais alto e o ponto mais baixo desse gráfico, que é a minha imagem. É a minha imagem. Com essa imagem, eu já consigo chegar no valor do meu A e no valor do meu B, professor. No valor do meu A e do meu B. E o período, professor? Eu sei que o período é 2π sobre o módulo de M, professor. Tem como eu dizer quem que é o período olhando para esta função? Tem. O período é a distância entre duas cristas superiores, duas cristas inferiores, ou como eu fiz na última questão. Eu posso pegar, professor, um ponto que está no eixo X, está aqui, subir até o máximo, ir até o mínimo e voltar para o eixo X. Essa distância que eu estou dando destaque nesse exato momento representa o meu período, professor. O meu período aqui, prof, deu π. O meu período aqui deu π, professor, que seria espaço final menos espaço inicial. O meu período deu π. Teacher, π. Professor, se o meu período deu π, na realidade menos π, o meu período, quanto que vai dar o meu m, professor? Quanto que vai dar o meu m? Prof, olha só. Se o seu período deu menos π, o período deu menos π, que é 2π sobre o m. Corta, corta. O meu m vai valer menos... Gente, já sei qual é a questão. Para o m valer menos 2, professor, ou é a letra C ou é a letra D. Para o m valer menos 2, olha, essa distância aqui, ó, é o meu período. Essa distância aqui, da menos π, é o meu período, professor. Substituí na fórmula, encontrei que o m é menos 2. Professor, de todas as alternativas, aqui tem o m igual a menos 2 é a letra D ou a letra C. Só que na letra C nós temos uma função seno. Por que que não pode ser a letra C? Se você testasse para os ângulos que você tem aí, professor, eu teria, deixa eu ver aqui, seno de 0. 2 vezes 0 dá 0, não é isso? Então, ia ficar seno de 0, daria exatamente 0. Se eu fosse considerar aquele menos 90, porque é 2 vezes 90, 2 vezes 90, daria 180. Deixa eu ver aqui, analisar devagarzinho. 2 vezes 90 daria 180. O seno de 180 continua sendo 0, professor. O outro lá, o m, 2 vezes π dá 360. Tá correto. É função seno mesmo. Fiquei na dúvida no início. Mas a minha função, ela é uma função seno, professor. Eu fiz o teste dos valores. Eu peguei o período, descobri o valor do meu m. Vou fazer bem devagarzinho aqui. Fazendo aqui o valor do meu m. O valor do meu m, professor, deu menos 2. Então, dentro das alternativas, a única que tem valor de m menos 2 é a letra C ou a letra D. Cabe a nós agora identificarmos se esta função é uma função seno ou é uma função cosseno. Se eu já sei que eu tenho que testar entre o seno de menos 2x e o seno de e o cosseno de menos 2x, eu peguei alguns ângulos ali, tipo, eu peguei o ângulo 0. Se eu substituir aquele ângulo 0 no cosseno e no seno, o resultado tem que dar 0. Então, se eu substituir na função seno, eu vou ter 2 vezes 0 dá 0. Seno de 0 continua sendo 0, o que já me garante que tem que ser a função seno. Se eu testasse na função cosseno, menos 2 vezes 0 daria 0. O cosseno de 0 teria que dar exatamente 1. E lá no gráfico
o cosseno do valor para zero, para quando o x é zero, o y também dá zero. Então, alternativa correta, letra C, de canal educação. Deu certo? Entendeu mais ou menos? Professor, devagar. Espera aí. O senhor disse para mim que o período é sempre a distância de um ponto do gráfico, que está no eixo x, aqui é o zero, não é isso? Eu estou saindo do zero, estou indo até o máximo, estou só recapitulando, tá bom? Vou até o mínimo e volto para o eixo x. Essa distância aqui, ó, é o período. Essa distância é o período. Ou seja, o período é tu pegar o espaço final, que é menos π, menos o espaço inicial, que é zero. O teu período, professor, é menos π. Teu período é menos π. Eu aprendi que o período é 2π sobre o módulo de m. Ou seja, eu sei que esse período vale menos π. Então, eu vou ter que menos π é 2π sobre o m. Corta, corta, que sobra 1. O meu m vai ser igual a menos 2. Então, se o m é menos 2, olhando as alternativas, ou o meu y vai ser igual a seno de menos 2x, que é o único que tem lá, ou vai ser o seno de menos 2x, ou o meu y vai ser o cosseno de menos 2x, porque ambos têm o valor do m igual a menos 2. Estou na dúvida entre essas duas. E agora, o que que eu faço, professor? O que que eu faço? Cara, eu vou escolher um ângulo aqui. Qualquer um desses ângulos que toca, professor, na minha onda. Professor, vou começar com esse ângulo aqui, ó, 0. Quando o valor do x é 0, o y dá 0, professor. Aqui o gráfico está me dizendo, se o x for 0, o y também dá 0. Então, se eu substituir o 0 aqui e aqui, qual dos dois o y vai dar 0? Qual dos dois o y vai dar 0? Professor, na primeira, y é igual ao seno de menos 2 vezes 0. Y é igual ao seno de 0. Quanto que é o seno de 0? Professor, o seno de 0 dá exatamente 0. Professor, já achei a minha resposta. Se eu testasse na função cosseno, iria ficar y é igual ao cosseno de menos 2 vezes 0. Y é igual ao cosseno de 0. Professor, o cosseno de 0 é exatamente 1. Não, professor, não é essa daqui. Porque no gráfico, se o x é 0, o y também é 0. Então, das duas funções, a que representa corretamente o meu gráfico é a função seno y igual ao seno de menos 2x. Isso, Marivânia. Desse gráfico, o menor valor possível, o maior valor possível, seria o menos 1 e 1. Seria a imagem desta função. Entendeu mais ou menos? Prof, vamos lá então. Outra. Para ver se a gente pega a manha. Nessa função aqui, quem que vocês acham que é a imagem? Quem que vocês acham que é o período? Que isso que me ajuda na interpretação. Qual dessas funções você acha que é a correta? Essa daqui eu não preciso me preocupar, porque todas que apareceram são funções seno. Todas são funções seno. Onde eu tenho aí, nas minhas alternativas, m valendo 1, m valendo 1/2 e m valendo 2. Prof, vamos achar aqui a imagem e o período. O ponto mais alto, professor, desse gráfico é o 2. O ponto mais baixo desse gráfico é o menos 2. Professor, eu já sei quem é a imagem, professor. Essa distância é a minha imagem. A imagem
vai do menos 2 ao 2. De boa? Quem é o meu período? Professor, pega um ponto do gráfico do eixo X, vai até o máximo, vai até o mínimo, volta para o eixo X. Essa distância aqui, ó, que eu estou dando destaque aqui, essa distânciazinha é o meu período, professor. Essa distância é o meu período. O período desta função dá exatamente 4π, porque vai do 0 até o 4π. Então, olhando para o gráfico, eu já consegui achar imagem e período. Com essas duas informações, eu consigo te dizer qual que é a alternativa correta. Por quê? Primeiro, professor, se eu já sei que o meu período aqui, professor, é exatamente 4π, que é essa distância aqui, não é? Essa distância aqui, ó, é o meu período, professor. Essa distância é o meu período. O período vai dar 4π. E eu sei que o período, professor, tem a fórmula, é 2π sobre o m, que é igual a 4π. Posso cortar esse π com esse π e, professor, acabou a questão. Vai ficar 4m é igual a 2, m é igual a 2 sobre 4, simplificando, o meu m é igual a 1/2. Não vai nem precisar a gente utilizar a imagem. Não vai nem precisar nós utilizarmos a imagem. Sabe por quê? Se eu já tinha visto que o período aqui era 2π, lá nas tuas alternativas, qual é a única alternativa que o m vale 1/2? Professor, a única alternativa que o m é 1/2 é a alternativa B de bola. É a única. Não precisou nem eu utilizar a minha imagem, mas se a gente fosse utilizar aquela imagem, você ia perceber que o valor do B ia dar 0, ou desculpa, o valor do B ia dar 2 e o valor do A ia dar 0. Que no caso ia corresponder, continuaria correspondendo à alternativa B de bola. Professor, por que aqui o m é 1/2? Se você reescrever ela, tu tem y igual a 0 mais 2 vezes o seno de 1/2 de x. Estaria assim, ó, a expressão, se eu for escrever ela em detalhes. Porque 1/2 de x vai dar aquele x sobre 2 que vocês estão visualizando ali. Entendeu? Tá, professor. Se eu quisesse fazer pela imagem, eu sei, professor, que a imagem deu menos 2 e 2. Aí eu já aprendi que essa imagem aqui é o A menos B e aqui é o A mais B. Eu ia montar um sistema. Caso eu não conseguisse chegar na alternativa correta só pelo gráfico lá, pelo período. Eu tenho que A menos B é menos 2 e eu tenho que A mais B vai ser exatamente 2. Resolvendo o sistema, 2A, corta esse, é um positivo e um negativo, é igual a 0. 0 dividido por 2, meu A deu 0. Pega em qualquer uma das duas lá, vou pegar nessa daqui, eu tenho que A mais B tem que dar 2, então A que é 0, mais B é igual a 2, B é igual a 2, que dá justamente a minha função. Se y é igual a mais b vezes o seno de mx mais q, a gente tem que o y vai ser 0 mais b, o b é 2, vezes o seno, o m deu 1/2 de x mais 0, porque não teve translação nesse gráfico. Y vai dar 2 seno de x sobre 2. Alternativa correta, letra B de bola. Deu certo? Tem que treinar. Treinar para a gente esclarecer possíveis dúvidas que ainda venham a existir. Meus queridos,
Confunde um pouquinho, é verdade, Marivânia. Mas com treino a gente vai esclarecendo. O básico é a ideia de como chegar, de como pensar, que isso aí vocês já estão lembrando. Para quem está acompanhando as aulas, lógico. Quem faltou, dá uma espiada nas aulas anteriores. Valeu? A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele bom dia. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha!